We are Ok, live. estamos ao Welcome, vivo. everybody. Sejam todos Welcome, Shannon. bem-vindos. I'm Seja so bem-vinda, excited to Shannon. Eu have estou this tão animada para conversation ter essa today. conversa hoje. And for those of you E para listening, aqueles de our vocês que estão translation ouvindo, nós is temos Arabic, tradução em árabe, and we have português it in Czech e too. vamos ter Just wanted to let you atrasado guys em know that. turco, então eu queria avisar isso a So vocês. today, Shannon and I Então, are going hoje eu e a Shannon to vamos falar sobre criar a sua Gary vida. Douglas Gary has a Douglas call tem uma chamada que está podcast, chegando and it's de called The 5 partes, chamada A Exploration to Exploração Create Your Avançada para Dream. criar a vida que você And gostaria. I really E eu like this energy. I realmente love this energy because gostaria de I love pular nessa that energia, eu line. adoro essa energia, porque eu gosto de olhar para a minha vida e falar: ah, eu pedi por isso quando eu era adolescente, agora eu tenho e Or eu I amo asked isso. for that Ou when eu I pedi por was, isso, 5 years sei ago, lá, and 5 anos now I atrás, have e it. agora eu And tenho. it's really empowering E é because realmente empoderador quando I você grew meio que up tem um asking for things histórico and you de coisas que actually você got them pediu e and you você actually realmente desired them conseguiu e and você I'm realmente super desejava stoked isso e on você that. fica super And feliz de so that's ter. what I wanted to talk to you Então é about sobre isso que eu queria falar today. com você What hoje, is Shannon. your Como você dream criou a sua life vida and através what de are some of the pedir things e quais that são algumas you das asked coisas que for? você Or like how pediu did you ou learn to sei lá, ask? como Because as pessoas asking is aprendem a magic and pedir, porque no one pedir é asks errado that nesse mundo, to be é given, errado, but é it's really powerful to ganancioso, ask if you're willing to use the tools of mas Access e se Consciousness você estivesse to make disposto a your pedir, dreams usar as ferramentas de Access Consciousness, coisas incríveis podem acontecer na sua vida. Key step, Bom, I think, is o just primeiro recognize passo-chave the para willingness. mim, eu acho que foi a disposição de And that's pedir, still to diz Shannon. date E até hoje, a place I ainda é um have lugar onde to eu visit. tenho que visitar. When Sabe, you're quando starting você está out, whatever the começando, starting out point is, quando you quer que isso don't tenha have a sido, story. You você have não tem um everything. histórico ainda, você Most não tem nenhum ponto de humans, referência. E quando você é mais whatever this for jovem, you, bom, pelo most menos people para start mim, off o like, caso é this is que what's possible, this isn't era what's tipo, ah, possible. isso é o que é But I have possível, no isso idea what's aqui não é possible. possível. Na verdade, era tipo, eu And não faço ideia do que é I didn't possível. have a lot Eu of não tinha structure. muita So it was just sort of estrutura, like, okay, então so era if meio que, something's possible, se algo then for what am I willing to possível, o que ask eu for? gostaria de pedir? And that's what Gary has really E isso been é o que o Gary such a tem huge sido contribution tanta contribuição forever is just desde reminding sempre, me and to foi remind de realmente me others. lembrar e lembrar os outros. Number one, like, are Número you um, você truly está na pergunta ou você está na conclusão? the question is the ask. A pergunta é o pedido, ou você está na And conclusão? if you E could se ask você pudesse anything, pedir por like qualquer what would it be? coisa, And if you o could que ask seria? E se você for pudesse my deepest pedir para a sua desire, well, what are you vida o que asking? você verdadeiramente Just deseja, what are o you que você asking? está pedindo? And if Sabe, that, você está and I love pedindo. this E eu conversation adoro essa in that conversa, eu adoro que você me convidou para initially isso, I looked Julia, at it and it's like, porque what am I asking então, for? ok, pelo que eu estou pedindo I'm agora? 45, so I've Eu tenho accomplished a lot. 45, eu já alcancei And he muitas said coisas, how e assim como você you look back falou, and you're like, quando wow, você olha para trás e fala, uau, eu so pedi por essas I coisas got 5 anos that atrás e eu totalmente and I tenho did that. agora, eu And I have a lot of criei that e eu too. só pedi por So one isso. of E the eu things tenho I muito disso ask também, for tem muitas coisas que things eu that I peço, wouldn't I would coisas never que, think sabe, na I verdade eu would diria ever que tudo ask que for, eu já desire, or pedi wanted ou I got desejei ou in quis, spades. Like eu recebi muito melhor do imagine que eu that jamais that's teria what you imaginado. Então, agora ask que for, você já tem do you tudo stop que asking or do pediu, you e ask você para de more? pedir, ou o seu pedido tem que crescer? Totally. E So, sim, totalmente, because a diz huge Júlia. thing that I see E uma getting coisa really muito grande que eu people vejo impedindo as asking for, pessoas de seeing pedir people ou de asking for receber o que eles is the need to pediram é a necessidade de ser normal e a fulfill, necessidade de ser igual and a it todo just mundo. absolutely Então, annihilates só the ability absolutamente aniquila a to ask. habilidade de So, receber o can pedido. you Então, você talk poderia falar um about pouco going beyond sobre being normal and ir like além de upping ser your ask? normal e I mean, aumentar o seu I don't know how pedido? Quer dizer, else não you sei would por que que eu estou function, colocando esses dois conceitos but go juntos, ahead. mas Right. pelo menos na minha Upping cabeça faz sentido. normal Bem, is ser also normal, diz Shannon, an ask. também é um pedido. I Oh, Até one of the things uma das coisas a que o lot of Gary people me that deu há Gary muito tempo communicates atrás, with people que eu now sei que ele is compartilhou com muitas pessoas, eu não sei se is funciona para todo mundo, mas com certeza funcionou para mim e continua funcionando para mim, do you que have é like você um tem, como que eu coloco isso? sorry guys, the wind is Desculpa, blowing in my pessoal, o ears vento it's tá bem very forte loud, aqui e as but coisas estão se movendo. are you capable of having Você the é things that capaz de other ter e people don't? escolher coisas que So as outras that's not pessoas the não general têm? question, but Essa é meio que a the general pergunta question geral. is I didn't E really por want to muito answer tempo eu that não queria olhar para because isso, I porque, needed that. eu I precisava was disso. afraid of, oh well, if I
é. what other people Tipo, eu can't, pensava, then se eu maybe posso ter o que outras pessoas não podem, então eu não vou ser como eles. E depois de um tempo eu comecei a perceber que a benefit in isso itself era um that I benefício e uma had a vantagem que eu way that tinha, certain que eu estava problems livre de certos had problemas que outras I had pessoas estavam access tendo e eu to tinha acesso a possibilities possibilidades. and I had to really go E on eu a tive que search for myself. realmente ir numa If busca I was the only pessoal. one who had Se eu this fosse a única ability, pessoa que tivesse essa possibilidade, essa I just energia, essa wouldn't have liberdade, essa escolha, eu iria querer? I really needed to Ah, hear eu this realmente today. precisava This ouvir is isso really hoje. amazing. Isso é realmente incrível, de Júlia. Wow. Uau! for I mean, me, tons. Para mim, diz Shannon, eu estou mais disposta a ter a possibilidade sozinha Yeah, I do completely que yeah, ter that's so I don't companhia. know if that's like Então, eu não that's so sei se me, I would isso, rather para have mim, the eu prefiro ter a mágica, os mistérios, all milagres e maybe possibilidades not. sozinha do que não ter. I don't know if E that's eu não true, sei se isso é but o I único, do know that mas eu sei que life isn't a always vida being you can está get what sempre you ask for and life expandindo, can você get pede pelo, expanding você recebe o que você pede, e a vida pode estar accessing sempre of se the expandindo mystery e acessando you o never know how it's mistério do gonna que você show up nunca because you don't know sabe if you como vai ask the most acontecer, enough. você só sabe que se você pedir, vai Simone aparecer. said this E a one Simone time. uma vez If you falou ask for isso, it, ó, se and this was like a vier, million years ago você, she said it, se você pedir, vai vir. Isso foi há milhões de anos. E eu falei, isso é totalmente verdade. Talvez não venha nessa vida, e talvez não vá vir da forma como eu acho que vai vir, mas se eu pedir, vai vir. Então, você faz o pedido, e se as pessoas estão fazendo o pedido, pedindo por, sei lá, US$ 1 milhão, ou para ser magras, ou para ter alguém se apaixonando por eles, ou o que quer que seja que as pessoas estão pedindo, and it's sabe? not coming, E não está then vindo. how do you Então, view that como você vê isso in the context no of ask contexto and you shall de receive? peça e So receberás? creation Em- becomes Então, a criação se creating us, torna a creating our criação lives through através de ask pedir, criar a nossa vida becomes através do pedir, challenged by, se well, if torna I ask for this desafiado thing and por, it eu doesn't pedi come, isso e não apareceu. Exactly. É, exatamente, de Júlia. Totally. and Totalmente. so then you have to go to E the então question você tem que ir of, para a pergunta de, what ok, if what you're asking e for se o isn't que você really está pedindo não é o que você realmente, isn't really what's não é greatest for you? realmente o que é mais grandioso para This você, is de Shannon. where I think a lot of E people, isso é para onde Gary's lessons on as creation lições are de extremely Gary effective. são muito I believe efetivas, mas eu people notei que ao longo dos anos muitas pessoas disregard them não because levam em you consideração have to porque become a você tem company que se and tornar you uma have to companhia, align você tem que with what's cooperar greater for com o que é all, mais grandioso para not todos, what não you think só is o que the você acha que perfect é image a of imagem what perfeita, you want to correta e happen. certa do que você acha que tem que acontecer. Because you aren't creating in a Porque vacuum. você We está are, criando num vácuo. so Todos nós estamos conectados. if I Então, want to, se have eu magically quiser have $1 million, magicamente ter $1 milhão what has to aparecendo, shift in the então o que tem que universe? mudar no If I universo, want to have someone in particular se fall in love eu with me or be quiser que attracted to a alguém em certain particular way, se apaixone por mim, is ou that se eu queira actually receber algo de uma receiving certa or is forma, that isso é needing realmente and lacking? receber, ou isso é So it necessidade becomes e a much more falta? Então se torna conversational uma conversa ask, muito maior, tipo, and o then pedido é o you ponto have de to entrada, e decide então what você you tem que lidar com o seu start lado das asking for coisas, and que é what you você está refuse to pedindo pelo receive. que você nega How would you receber, ou resonate você está with this reconhecendo por statement? algo que você está Freaking totally. se recusando a receber. See, Ah, I had sim, totally totalmente, de forgotten Júlia. E eu about esqueci questions sobre. all the time, Eu and I've had costumava crazy, fazer amazing perguntas o things show tempo up in my todo e life that coisas I am maravilhosas capable of, apareceram do que eu that sou nobody else capaz, is que capable mais of. ninguém é And I'm not capaz. asking that E eu anymore. não I'm estou so perguntando glad that mais you brought isso. Eu that estou tão back up feliz que because você that made trouxe me isso à tona, proud. porque essa coisa é And I really poderosa. noticed E eu realmente notei, Shannon. thank you. É, sim, Thank you muito for noting obrigada, that. muito obrigada por ouvir I isso. really noticed E eu that realmente when you notei asked isso the e eu tive question, que aprender essa lição it muitas was vezes. apparent E foi it was, realmente right? Standing sobre there aeroporto, onde eu estava massive lá line e of like tinha essa congestion and probably fila there's like this gate gigantesca. over E aí here, this tinha um door, portão bem you know, aqui, uma porta, e não tinha ninguém. Eu pensava, por I que ninguém see está vindo someone por aqui? Será que eu estou turn perdendo around alguma coisa? and there's E no one else isso there. aconteceu muitas vezes, e aí eu comecei a perceber que a porta estava ali para mim. E eu pensei, eu devo estar errada de que eu posso ir nesse caminho, porque But it ninguém was mais like está 10 vendo. times in a row. Mas Where aconteceu I umas was 10 vezes free to seguidas, e go aí eu another percebi que eu tinha esse passe livre para ir desse outro caminho. E eu pensei, eu acho que o universo está tentando me mostrar alguma coisa, tipo, no one else onde está o portão que ninguém mais está vendo, que é totalmente óbvio para mim. And I also want to Uau! draw out what you É said
E eu também quero puxar o que você falou sobre você estar livre de problemas que outras pessoas têm, de Júlia. Esse é um termo muito legal que eu nunca tinha ouvido. Eu tive uma dificuldade com isso no começo de Shannon, porque é tão estranho não ter os mesmos problemas. Mas se você levar a sério essa coisa toda de se é pesado é uma mentira, se é leve é verdade para você, que é basicamente uma das pedras fundamentais e ferramentas da consciência, se é pesado é uma mentira, se você realmente aplicar isso de verdade, ai meu Deus, o seu lugar inteiro na realidade muda. Uau! Uau! Whole placement in O seu reality. lugar inteiro na realidade muda. Ai, cara, isso é tão So bom can de you Júlia. talk Então, você pode about falar how you have sobre como você explored tem your explorado ask, aumentar os changed, seus pedidos, mudar os seus pedidos, retrabalhar quem você é, porque eu acho que agora, para places where mim, I'm tem so at lugares because onde eu what estou I ask for parada, porque eu I don't recebi want it and o I'm que not eu pedi, eu asking não for reconheci it. o que eu pedi, eu And não I'm estou pedindo por realizing algo that now. maior e eu estou percebendo isso enquanto a gente está tendo essa conversa. Bem, Shannon, o quanto você prioriza saber o que é verdadeiro para você? Porque, sabe, conhece a ti mesmo. Sim, é fácil, mas também pode levar um pouco de fazer, porque tem muito na vida, quando a gente tem família, quando a gente está em relacionamento e a gente não necessariamente está vivendo em famílias e sociedades. E eu não estou dizendo que as nossas famílias não são isso, porque nós duas temos, na verdade, escolhemos famílias bem diferentes e relações primárias, mas quando você não vive numa sociedade, quando você não está cercado por um monte de pessoas que estão buscando se conhecer e honrando a sua busca por si, pode ser bastante distrator. Então, muitas vezes você tem que puxar muita energia para priorizar o seu universo, que é intenso energeticamente. Wow. I've never Uau! heard it put Eu like nunca that. tinha ouvido ser dito dessa forma. So when you go for a Uau! run, it's energy intensive. Se você vai correr, é energeticamente intenso, então você está meio que exercitando a consciência, diz Shannon. É intenso energeticamente, é muito mais fácil deitar e assistir TV por 15 anos do que constantemente buscar no seu universo algo que você não pode definir e controlar, mas que você pode estar presente com isso. How do you do that? Então, como você faz isso? Estando presente, eu priorizo a presença. Eu priorizo estar presente com não só com o meu universo, mas eu priorizo presença. Okay. Ok, With what is. com o que quer que seja. Que muitas vezes é desconfortável porque a presença não necessariamente leva a qualquer coisa que eu possa codificar imediatamente, que seria muito mais confortável. Tipo, se eu estivesse presente por 15 minutos por semana, então seria igual a XYZ, mas isso não acontece. Você tem que estar presente e você só tem que estar presente com um indefinido. Mas é porque o meu pedido é tão maior agora. O meu pedido antes era ser amada, que para ser justa, para mim, eu precisava encontrar isso. Eu encontrei no meu marido. Eu finalmente fui amada de uma forma que curou o que eu precisava curar. E esse era o pedido. Eu falei, ok, eu recebi isso. E agora? Bom, agora eu quero que todo mundo no universo seja feliz. O que se requer? Então, quando o pedido é maior, que todo mundo seja feliz, e eu já chequei esse pedido o suficiente, tipo, é um pedido grande o suficiente, então como o mundo mudaria se todo mundo fosse mais feliz? Quão mais divertida a vida seria se todo mundo fosse feliz. E é isso que eu tô afim. Esse é o meu pedido. O que você quer para todo mundo ser feliz? Mas o pedido da maioria das pessoas é bem mais pessoal e eu já tive muitos pedidos pessoais, mas todos eles foram preenchidos. Então agora eu estou tipo, eu só quero um mundo que todo mundo seja feliz. É pedir demais? Oh my god! Ai, meu Deus, eu adorei isso. Uau! I am so glad Eu that estou tão we're feliz having que this nós estamos tendo essa conversation conversa de Júlia. because Isso things está so puxando coisas e colocando-as no universo feel like que, they're sei locked lá, away parece que or estavam letting trancadas ou go está in a way colocando-as that de uma it's forma doing something que está fazendo really algo muito, important. muito importante. Shannon. Um, Uau!
E você pode me lembrar do título da classe que vai acontecer em breve? Sim, é chamada Exploração Avançada para criar a vida que você gostaria. Yeah. É, And I love the way he's putting it e eu adorei a forma como ele chamou, porque I wonder if eu me people pergunto se as pessoas realmente tomam a liberdade ou se dão permissão para explorar, sabe? Hum, Exploration. explorar, é. people want to Porque muitas pessoas querem acertar ou querem, saber fazer uma escolha, então ter essa escolha funcionando para sempre. E algumas vezes acontece, mas na maioria das vezes não é assim que funciona. E aí você tem que continuar explorando se as nossas vidas vão ser um crescimento contínuo de possibilidade, que é uma opção. Tem que ter uma exploração para. Você não consegue ver a cada esquina quando você começa. Algumas das montanhas você tem que subir, ver a vista e aí fazer outra escolha. Wow. Yeah, and Uau! you were talking about E você estava what falando presence sobre is for you o que ser and presente é para being você goal-based. e que não And pode ser baseado em resultado. E você falou um pouco mais sobre isso, de Júlia. Eu sou tipo, eu and I quero os meus wanna know. resultados e eu But quero I want saber to quais são os meus be resultados edge. para que eu possa me julgar. Bem, há muito tempo atrás, de Shannon, eu finalmente me rendi a como a consciência poderia funcionar sem eu ter que controlar o tempo todo. Aí! Wow. Uau, ok. Eu definitivamente estou na posição de criança dotada, de que eu não preciso ficar na posição de controladora que está desonrando a forma como a consciência funciona sem eu ter que estar mexendo nela o tempo todo, sabe? Eu sei que se eu pedir, eu vou receber. E não é peça e então tente entender e faça ser muito difícil e talvez eu consiga receber. Gifted child. I Uma love that. criança dotada, eu adorei isso. That just articulates an energy Isso articula uma energia de facilidade. Sim, obrigada, Júlia. Desculpa que eu te interrompi. Não, de forma alguma. Nós temos que dar. Bem, a minha opinião, e isso é totalmente a minha opinião e também é a forma como eu funciono, de Shannon. Nós temos que dar ao universo a chance de nos mostrar como ele funciona. Então, se a gente pedir, a gente tem que dar ao universo uma chance de se mostrar para nós. Legal. E então a gente também tem que ser honesto conosco quando realmente é um pedido e quando é uma expectativa, uma projeção, um julgamento. Wow. Uau! Surrendering. Se render. Amazing. Incrível. Wow. Uau. All right. Ok. Well, Bem, I eu am just eu so só eu tô tão this is animada our com isso. this is our Essa tidbit, our esse é o nosso universe, pedacinho, mas aqui tem um universo, se você quiser. and E and with the advanced E com. Qual que é o nome mesmo? Com a exploração avançada para criar a vida que você gostaria, só antes da gente seguir, você pode falar um pouco sobre. touched on it, but can you talk Você a little falou um bit pouco more sobre about isso, mas pode falar um pouco mais sobre actually know what you like? realmente saber o que você gostaria? Porque eu sinto que a maioria das pessoas não pedem ou o pedido é meio esquisito porque elas realmente não sabem quem são ou que tipo de criatura elas são. Sim, totalmente. Esse é um grandão de Shannon. Caramba. É muito interessante que você trouxe essa tona porque eu estava tendo uma conversa com meu marido, tipo, há uma hora atrás, sobre essa coisa exatamente, porque ele estava super frustrado sobre não ter algo aparecendo que ele diz e pensa que ele tem pedido. E a gente teve tantas conversas sobre isso e eu continuo dizendo para ele, bem, e o que você realmente deseja? O que que você está realmente querendo criar? O que realmente funciona? E ele não está conectado com isso no mundo dele. O que eu nunca tive um problema de me apoderar do que funciona para mim. O meu marido está muito mais interessado em não fazer as outras pessoas desconfortáveis. Eu não ligo para isso, de como as pessoas se sentem, então eu não sei se isso é um pré-requisito, porque quantos de vocês estão ouvindo isso agora?
E tem essa coisa de se eu me apoderar de algo que funciona para mim, vai machucar outra pessoa. E eu sei que esse é um grande impedimento. Sim, é gigante. Eu não acho que é o único impedimento, eu só sei que esse é um deles. E também eu acho que é um lugar de reconhecer a preguiça. A maioria das pessoas não querem se apoderar das suas realidades, porque então elas teriam que liderá-la. E a maioria das pessoas só querem seguir porque elas acham que isso é mais seguro ou algo assim. Uma das perguntas. Ah, agora sim. Essa é uma das perguntas e formas de saber o que você disse o que funciona para mim ou o que eu gostaria de ter. Como foi que você falou? Bem, na verdade, eu estava dizendo porque o título da classe do Gary End of it, é life you would like. o final é a vida que você gostaria. Então, como você sabe o que você gostaria? Bem, eu acho que uma forma que ele provavelmente vai falar sobre isso na classe e a forma como ele realmente me ensinou ao longo dos anos é. E se se alguém não sabe, o Gary é meu pai. E sim, eu estou falando dele no contexto de que ele é um homem sábio que presenteia muito disso para as pessoas que escolhem, mas ele também me criou. Então, eu tenho muito da minha fundação é essa forma de funcionar. Uma das coisas que ele me ensinou e que eu acho que é inestimável é para olhar o que funciona. Então, como você sabe o que funciona para você? Bem, você tem que perguntar, isso funciona? E ao longo dos anos, eu reclamei, eu ligava e reclamava sobre isso e aquilo, e darararará, e todas essas histórias de problema, e ele falava, então, ok, bem, isso funciona para você? E eu falava, uau, sim, totalmente funciona, mesmo que eu acho que não deveria, ou algo assim. Mas se você realmente for honesto sobre o que funciona, então você tende a gostar muito mais da sua vida, porque funciona. Sim, é verdade. Porque a vida nunca vai ser perfeita, Like mas é something sobre o like que vai ou Ted, não like funcionar. Uma das coisas que ele me ensinou, de Júlia, é que eu preciso de drama na minha vida, eu preciso ter isso. Então, como você pode, ao invés de criar drama em todas essas like formas how can dolorosas, we então como eu posso criar o drama que eu requeiro? E então eu comecei a fazer aulas de teatro e eu comecei a só estar disposta a receber disso e eu comecei só a ser mais dramática e permitir isso created this e whole criou not only just essa like coisa this toda de, balance sabe, with foi essa people and permissão this por thing mim that was mesma this e essa coisa horrible que era problem horrível e um thing problema that I was doing que eu turned into estava a beautiful criando one. se tornou um presente na minha vida, sabe? Sim, Justiano. É muito interessante também que é tão avançado só saber o que você gostaria. Totalmente, Totally. totalmente. A maioria de nós foi ensinado a reconhecer o que nós fomos ensinados a julgar. O julgamento não é efetivo para a criação. É muito estagnado, é uma posição de estagnação e não cria. Então, o Gary está numa grande missão de ensinar as pessoas a criar. Eu acho que a maioria das pessoas nem percebem que não sabem como criar as suas vidas, então elas ficam com problemas repetitivos e questões crônicas. Esse é um problema criativo. É uma questão criativa, não é um problema. So cool. Ah, isso é tão legal. Awesome. Incrível. Anything Bem, else? tem algo mais? Isso é muito legal. Tem alguém aqui que escreveu: Eu tenho um julgamento que qualquer coisa que eu peço deve aparecer grandiosamente, e isso é parte de não reconhecer isso. Ah, eu não entendi, então talvez eu não deveria ter lido. I Ai, don't know where eu the não sei onde essa frase está, senão eu tentaria. Ai, sério? Eu estou vendo aqui no Estúdio Chat, eu não sei porque tem 4 pessoas lá. chat. Is it the Estúdio private? Chat. Ah, isso é. Our É third. I no. have Ah, a judgment ok. that anything Eu I tenho um ask julgamento must de show que up qualquer in coisa que eu peço tem que whatever. aparecer grandiosamente, e isso é parte de não Oh, reconhecer. yeah. Ah, She has sim, eu like acho que a ela tem judgment tipo that um if she julgamento de asks que for se ela something, pedir por algo, it has to show tem up que this way aparecer de in uma a way forma that's muito beautiful. grandiosa, Has tipo, sei lá, fantasy que tipo tem uma involved. fantasia envolvida. Ah, então Maybe. provavelmente ela gosta de drama como Exactly. você. É, provavelmente, exatamente. Isso é ótimo de reconhecer, sabe? Então, meu pai deu esse atalho para Júlia de, ok, se envolva no drama, mas talvez não na sua casa, no seu quarto e com os seus relacionamentos mais próximos. E o drama pode estar lá também, mas é uma coisa
mais sustentável para a família a longo prazo. Sim, totalmente. Porque eu gostei que você falou de sustentável, porque muito do drama nessa área estava destruindo o meu relacionamento. É. Então, não é sustentável, não é errado, mas onde você quer estar em 10 anos, sabe? Drama getting created. E o drama vai criar isso? That's interesting about the big Isso é muito picture is interessante it's- sobre essa coisa grande I também. mean, Quer dizer, uau. I guess it's a matter of Eu acho que é uma how you questão de receive você vai receber wherever it can come. de qualquer forma que venha? É. So that's being Então, cooperating with the universe é uma questão de cooperar com o universo ao invés de colocar as suas expectativas numa situação que não honra as possibilities. possibilidades. Infinite possibility As isn't just infinitas big. possibilidades não são Can só be big, but grandes, it's elas also podem might ser just be grandes, mas também pode ser this só subtle a sutileza expression of de possibility. expressão da possibilidade. And is that enough for you? E isso é suficiente para você? Wow. Uau, Wow. So when uau. you Então, quando você não está. you talked Você falou. Eu quero te perguntar uma outra coisa. Quando você falou sobre fazer, Júlia, sometimes there is algumas doing vezes involved. tem um fazer envolvido, Can you just sabe? talk a Você little pode bit só about falar um that? pouco Because sobre isso, I think to me porque it's a eu acho misidentified que o thing. fazer é uma coisa meio mal Well, identificada. doing, Bem, in my fazer, na minha opinião, de is Shannon, an advanced skill. uma habilidade avançada, totalmente. If you do, Porque se você fizer, você pode fazer como uma escravidão so if e you passar a sua vida this, fazendo e não reconhecer how to create, which is como what Gary criar, is que é o que o endeavoring to teach Gary people, está actually how to se create, aventurando para you ensinar as tend to pessoas como be criar. doing Então, você no tende avail a indefinitely. fazer However, if you're doing indefinidamente. those actions Mas that se create, você actions are reconhecer created, as ações que you criam, e know ações actions são that uma make forma the de actions that are waste fazer. Então, se você worthwhile. reconhece as que criam ou as que são perda de tempo ou distração, You então usually don't have to você put as much geralmente não tem effort to que achieve a fazer greater tanto result. esforço para atingir resultados You learn that maiores, through mas você exploration and aprende trial and isso error. através da exploração e tentativa e erro. It's not really E, that de novo, complicated, não é realmente tão in my complicado, opinion. na minha opinião. If it's heavy, Se for pesado, you're going the wrong direction. você está indo na Usually direção you are. errada, tem algo estranho aí. Usually creation Geralmente a is light, criação it é might be leve, boring, pode ser you might have to chata. be persistent Você talvez in tenha que a ser way you don't want to persistente de have uma to be forma que você não quer ser persistent. Might persistente. take longer Talvez leve than mais your, tempo do give que it to me right now essa mentality would. mentalidade de me dê agora. But this is why it's so Mas é important por isso to que é tão cooperate importante with cooperar com consciousness a or with consciência reality ou com a energia, rather than ao be invés de virtual ficar reality numa of realidade our virtual da nossa disconnect from própria what works. desconexão mióptica do que funciona, o que infelizmente é onde a maioria das pessoas está presa, eles não estão realmente olhando para o que funciona, eles estão na La La Land, na terra da fantasia, que não cria, você não pode atualizar fantasia, mas você pode pedir e então escolher For what works. pelo que funciona. And I feel like that's even E eu frustratingly sinto too que simple. isso parece até ser frustrantemente simples demais, mas é onde você tem que ser honesto para onde está indo a sua atenção, primeiramente. Eu vou deixar o Gary te ensinar isso. Ele é um mestre, sabe? E se qualquer um de vocês que estão ouvindo isso e vão fazer a classe, eu recomendo que vocês escutem. Talvez ele não ele te dê algo que você não gosta ou que você não entenda de primeira, mas escuta e dá uma chance, porque eventualmente ao longo do tempo você vai aprender dessa forma. E eu vou dizer, da minha própria experiência, eu vou atestar pela eficácia dos métodos deles de criação. Realmente funciona bem para mim. Oh, it's so cool. Ah, isso é Well, tão thank you. legal. I Bem, think muito it's very obrigada. interesting Os meus stuff. órgãos se Thank you. reajustaram para essa conversa. Ah, muito obrigada por me convidar por isso, Wow. para isso, I Júlia. think everybody Uau! just Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham recebido algo disso ou não. but it's Mas there's tem here tanta in this coisa 30 aqui minutes. nesses 30 You take this minutos. Você out pode and pegar explore isso universe e upon universe. encontrar um universo em cima de Powerful stuff. universo, e são instruções muito And poderosas. E
Nós postamos o link para a classe do Gary, são 5 partes, e começa, eu acredito, no dia 20 de agosto. Então, começa no dia 20 de agosto, logo em breve. Então, muito obrigada, Shannon, foi incrível, tão grata. Ok, pessoal, tchau, tchau.